No início do episódio, vemos o Shimura dizendo: já faz alguns meses desde que me tornei um general de elite, e essa vai ser minha primeira viagem de negócios. Como general de elite, ele se prepara e parte para o Reino Dourado, também conhecido como Rampage Kingdom. Lulu e o Mandra vão se despedir dele. Como ele está indo sozinho, o Mandra pergunta: tem certeza que vai ficar bem? Talvez eu devesse ir com você. O Shimura responde: não, deixa que eu vou sozinho. O Mandra suspira e diz: tudo bem, mas tome cuidado. O rei de lá é bem jovem e meio descontrolado. Às vezes, ele fica bravo e joga os comerciantes para os crocodilos. Ouvindo isso, o Shimura fica um pouco assustado, mas continua sua viagem. Na saída, o Mandra ainda avisa: e se cuida. E se encontrar alguma garota, não se distraia. Ele pode tentar te enganar usando mulheres, mas não caia nessa. O Shimura só acena com a cabeça e responde: entendido. Na cena seguinte, o Shimura chega ao Reino Dourado e fica impressionado com tanta riqueza. Escolhi o lugar perfeito, ele diz. Ele explica que, até agora, o exército demoníaco só exportava uma safra chamada Jin. Mas, com o crescimento da população, eles não podem mais negociar tantas colheitas. Precisam de algo tão valioso quanto algo que traga ouro. E como o Rampage Kingdom é uma terra cheia de ouro, fazer uma parceria com eles garantiria o futuro do exército demoníaco. Por isso, ele precisa fazer essa negociação dar certo de qualquer jeito. Então, o Shimura chega para se encontrar com o rei. Já tinha marcado essa reunião antes. Precisava de um bom motivo para conhecê-lo, então usei meu título de general de elite, ele pensa. O rei se senta na frente de Shimura, que diz: é uma honra conhecê-lo. Sou o Shimura, o novo general de elite do exército demoníaco. O rei dá um sorriso e responde: eu sei quem você é. Você gerencia os negócios internacionais, e desde que virou general, tem feito um trabalho impressionante. Você é bem competente. Achou mesmo que eu não saberia de você? Ouvindo isso, o Shimura fica surpreso. O rei já sabe tanto sobre ele. De repente, o rei fica irritado e diz: você já é general faz um tempo. Devia ter vindo me ver antes. O Shimura fica nervoso e pede desculpas rapidamente. Na cabeça, ele pensa: a situação tá piorando rápido. Vim aqui para negociar, mas isso não tá parecendo nada bom. O status dele é muito maior que o meu. O rei então pergunta: então, por que veio aqui? Não foi só para me conhecer, certo? O Shimura responde rápido: não, eu vim para negócios. Para começar, trouxe um presente para vocês, alguns dos melhores itens de prata. Mas o rei fica furioso. Ele solta sua magia de raio e destrói todos os itens de prata. Depois encara o Shimura e diz: como ousa? Sabe que sou o rei do Reino Dourado e traz prata para mim? Tá me insultando? O Shimura finge estar assustado e pede desculpas, mas por dentro, ele sorri. Agora meu plano começa. Então, ele pega uma rosemarine e pergunta: o senhor estaria interessado nisso? O rei olha e debocha: o que é isso? Só uma pedra mágica comum. O Shimura responde: sim, mas esse produto pode afastar feras mágicas. Foi desenvolvido exclusivamente dentro do exército demoníaco e nunca foi distribuído em outro lugar. E pelo que eu vi, seu país tem uma mina de ouro, mas está cheia de golems de pedra. Por causa desses golems, a mineração ficou bem difícil, então eles precisam contratar guardas de elite. Mas se usarem as rosemarines, podem afastar as feras com facilidade. Ouvindo isso, o rei diz: então quer dizer que não vamos mais precisar gastar dinheiro contratando guardas? Podemos só usar isso? O Shimura acena com a cabeça. Exatamente. Ele então mostra ainda mais rosemarines e diz: por enquanto, vou te oferecer essa quantidade. Pode testar de graça. Mas se gostar, podemos negociar a venda delas. O rei responde: beleza, se isso realmente funcionar, me prove. Na mesma hora, o rei solta um crocodilo, deixando o Shimura bem nervoso. O animal avança para atacar, mas o Shimura ativa as rosemarines, que começam a emitir um som estranho. O crocodilo recua, mas, ao invés de atacar o Shimura, ele se vira para o rei e avança nele. O rei, usando seu poder, mata o crocodilo na hora. Agora, ele realmente se interessa pelas rosemarines e diz: essas coisas realmente funcionam. Você é impressionante. Mesmo sendo só um plebeu, teve coragem de ficar na minha frente. Outra coisa que gostei em você é que é leal.
E terceiro, quando o crocodilo ia me atacar, vi que você estava prestes a agir. Você é rápido. Certo, vou comprar suas rosimarines. Dizendo isso, o rei coloca 3 barras de ouro na frente de Ushimura. Ele fica chocado. O rei então pergunta: quantas rosimarines você pode produzir? Ushimura responde: se nos der um mês, conseguimos fabricar 200 conjuntos completos. O rei balança a cabeça. Não, quero que façam isso em uma semana. Ushimura fica surpreso, mas o rei sorri e diz: eu sou o Rei Dourado. Se faço um pedido, você vai me entregar com um sorriso no rosto. Depois disso, ele manda colocar ainda mais ouro na frente de Ushimura e declara: vou comprar todas as rosimarines que o exército demoníaco tiver. Na próxima cena, Ushimura avisa a Sylphid que precisam produzir uma quantidade enorme de rosimarines em apenas uma semana. Sylphid fica chocada. Isso é impossível. Nós mal começamos a produzir, nossa taxa de produção ainda é super baixa. Ushimura suspira. Tem que ter um jeito. Sylphid franze a testa. A gente também precisa abastecer nosso próprio país com rosimarines. Você tem noção do trabalhão que isso vai dar? Você aceitou o pedido, mas pensou no esforço que isso exige? Ushimura fica frustrado, mas então Lulu fala: mas Ushimura fez tudo isso pelo exército demônio. Ouvindo isso, Ushimura começa a pensar: situações assim acontecem o tempo todo nas empresas. Sylphid finalmente pergunta: e agora, o que você vai fazer? Se forçar os trabalhadores demais, a organização inteira pode colapsar. Ushimura responde: mas nossa prioridade era entregar os rosimarines para onde tem feras mágicas, certo? Só manda o suficiente pro país para atender às necessidades básicas. Ele então acusa Sylphid de estar enrolando, e é por isso que o trabalho não foi concluído ainda. Sylphid fica sem reação porque, no fundo, ela realmente estava planejando pegar leve. Irritada, mas determinada, ela finalmente diz: tá bom, eu vou dar o meu melhor para cumprir o pedido. Ushimura fica aliviado. Bem nesse momento, um mensageiro do Rei Dourado chega e anuncia: os resultados dos rosimarines superaram as expectativas do rei. Por causa disso, ele quer aumentar o pedido para 100 na próxima semana. Ou seja, vocês têm que entregar 300 rosimarines por semana. Ao ouvir isso, todos ficam absolutamente chocados. Mais tarde, no seu quarto, Ushimura está sentado quando Lulu entra e elogia: aceitar um pedido tão grande em uma semana não é para qualquer um. Ushimura sorri. Eu sabias, o poder financeiro do reino do caos é insano. Lulu pergunta: por quanto você vende um rosimarine? Ushimura responde: 15 mil. Lulu faz as contas e exclama: isso significa que estamos lucrando milhões. Isso é surreal. Como você conseguiu isso? Ushimura dá um sorriso esperto. Dessa vez, eu usei uma técnica chamada perfeito de ancoragem da psicologia. As pessoas tomam decisões com base na primeira informação que recebem. Os rosimarines eram um dispositivo mágico desconhecido, então não tinham um valor fixo. Isso significava que eu podia definir o preço que quisesse o mais alto possível. Primeiro, eu mostrei ao rei artigos luxuosos de prata. Isso fez ele assumir que meu próximo item também seria valioso. E ele caiu direitinho na armadilha. Para falar a verdade, nem eu esperava receber tantos pedidos assim. De repente, o mesmo mensageiro do Rei Dourado aparece de novo. O rei quer adicionar mais 100 rosimarines ao pedido, ela anuncia. Ushimura entra em pânico. Se a Sylphid souber disso, ela vai surtar. Mas, apesar do medo, ele reúne coragem e avisa Sylphid. Sylphid, obviamente frustrada, mas no fim, concorda. Ela começa a aumentar a produção e contratar mais trabalhadores para dar conta da demanda. Mais tarde, Lulu volta com novidades. Nossa primeira remessa foi entregue com sucesso ao rei. Todo mundo comemora. Na próxima cena, Ushimura diz: beleza, finalizamos esse lote. Agora só falta entregar o restante dos pedidos. Ele pensa consigo mesmo: esse produto é realmente algo especial. Porque, depois de usado, a magia dentro dele desaparece. Por isso, ele tem que ser substituído com frequência, e quanto mais substituem, mais pedidos chegam pra gente. Tá tudo saindo exatamente como eu planejei. Ushimura está satisfeito e volta para o mesmo bar. Ao entrar, percebe que é o único cliente ali. Então, ele olha para o barman e diz: que tal tomar uma comigo hoje?
O barman aceita, e os dois começam a beber juntos. Eles estão curtindo o momento quando, de repente, o Shimura ouve uma notícia terrível. Lulu entra correndo e diz: "Todos os nossos pedidos foram cancelados." O Shimura fica completamente chocado. Ele vai direto procurar a garota que fez os pedidos e pergunta: "Por que os pedidos foram cancelados?" Ela pede desculpas e explica: "O rei disse que não precisa mais comprar. Ele tá planejando conseguir o produto de outro fornecedor." Aparentemente, um comerciante chegou ao país vendendo o mesmo produto pela metade do preço. "Então, a partir de agora, vamos comprar dele." Ouvindo isso, o Shimura e Lulu ficam atônitos. "Isso é impossível", ele pensa. "Nosso produto era original, como alguém conseguiu copiar ele tão rápido?" Na cena seguinte, Lulu informa todos os trabalhadores sobre os pedidos cancelados. Eles ficam furiosos. Enquanto isso, vemos o exército de Genome passando por dificuldades porque os fundos estão acabando. Por causa dessa crise, eles não receberam suprimentos. Eles culpam Shimura, dizendo que, por causa dele, os fundos do exército demônio foram drenados. Genome intervém para acalmar os ânimos e diz: "Todo mundo tá passando por dificuldades agora, vocês não são os únicos. Fiquem calmos." Depois, vemos comerciantes no mercado. Ao saberem da situação, começam a comentar: "É melhor a gente mudar nossos negócios para outro país." Por outro lado, o Shimura está mergulhado em pensamentos. "Eu ofendi o rei do caos de alguma forma? Isso é um problema para depois. Primeiro, preciso dar uma explicação para todo mundo. E também descobrir como alguém conseguiu criar uma cópia do nosso Rose Marine em tão pouco tempo." Ele também percebe que Lulu tem estado sob uma pressão imensa. Nossa reputação levou um golpe enorme, ele pensa. Perdido em seus pensamentos, o Shimura começa a relembrar seu passado. Um tempo em que um pequeno erro seu fez as pessoas criticarem ele duramente, exigindo sua demissão. Tomado pela ansiedade, ele vai direto até o Rei Demônio. Ele admite: "Tudo isso aconteceu por causa do meu erro de julgamento." O Rei Demônio pergunta: "Por que aconteceu? Me explique." O Shimura responde: "Eu sabia que o Rei do Caos era um comerciante astuto. E que os pedidos dele não eram normais. Eu só fiquei feliz que a negociação deu certo. Não considerei os riscos. Por causa do meu erro, nosso exército sofreu grandes perdas. E perdemos a chance de obter ouro daquele país. A culpa é toda minha. Eu assumo total responsabilidade. Se quiser me demitir, pode fazer isso." Ouvindo isso, o Rei Demônio responde calmamente: "Nenhuma pessoa consegue fazer tudo sozinha. Não importa o quão boa seja a sua estratégia. Se você falha, você falha. O destino sempre segue seu curso. Não podemos manipular ou mudar o destino. Mas o que podemos fazer é aprender com nossos erros. O que você faz depois do fracasso é o que realmente importa. Você vai ignorar seus erros e seguir em frente? Ou vai aceitá-los, aprender com eles e crescer? Não fique se martirizando pelos erros. O que realmente merece culpa é não fazer nada para corrigi-los." O Shimura fica impressionado com essas palavras. Na cena seguinte, ele sai, determinado. "Preciso pedir desculpas ao comandante militar primeiro." Enquanto está indo encontrar Genome, ele de repente a vê ali, bem na frente dele. Imediatamente, ele diz: "Me desculpe. Por minha culpa, vocês sofreram tanto." Genome simplesmente responde: "Tá tudo bem. Não se culpe tanto por isso." Então ela se afasta. Em seguida, o Shimura visita Sylphie. Ele a encontra lendo um livro. Ela olha para ele e diz: "Finalmente tenho um tempinho livre para ler. Com tanto trabalho, nem consegui pegar um livro. Agora me deixa aproveitar." Vai embora. Ao ouvir isso, o Shimura sente um alívio. Sylphie não está brava comigo, ele pensa, feliz. Agora ele se pergunta para quem mais precisa se desculpar. Enquanto caminha, alguém de repente o captura e o prende em um saco. Em pânico, ele pensa: "Alguém me sequestrou por vingança." Na cena seguinte, ele se debate e consegue sair do saco. No momento em que vê a pessoa à sua frente, ele imediatamente começa a se desculpar pelos seus erros. Mas, para sua surpresa, é ninguém menos que o Mandra.
Ela sorri e mostra um pedaço de carne de alta qualidade. Estou cozinhando do jeito que você me ensinou, ela diz. Ushimura ri e pergunta. Você tá tentando me animar? Umandra fica corada e responde que sim. Ouvindo isso, Ushimura agradece a ela. Umandra fica ainda mais corada e pergunta. Posso sentar um pouco mais perto de você? Ushimura responde. Por que não? Ela está prestes a se aproximar quando, de repente, Lulu chega. Ao ver Lulu, Umandra fica extremamente envergonhada e se afasta de Ushimura. Por outro lado, Ushimura pergunta para Lulu. O que aconteceu? Ela responde. Ah, nada demais. Só trouxe umas frutas para você. Mas ao ver Umandra ali, Lulu rapidamente percebe que pode ter chegado na hora errada. Em vez de pensar muito nisso, eles decidem simplesmente aproveitar a noite juntos. Depois da comemoração, todos estão exaustos. Enquanto Lulu e Umandra adormecem, Ushimura cuidadosamente cobre as duas com um cobertor. Olhando para todos eles, Umandra, Lulu, Sylph e Genome. Ele agradece silenciosamente. Tenho muita sorte de ter colegas tão incríveis. Então, ele se lembra das palavras do Rei Demônio. O que você faz depois do fracasso é o que realmente importa. Se ele estava ali agora, significava que já havia dado o primeiro passo para seguir em frente. Não se preocupe, Ushimura, quero ver muito bem o seu futuro. Pensando nisso, ele se sente motivado. Com uma determinação renovada, Ushimura diz ao Rei Demônio. Não vou deixar esse fracasso me destruir. Vou transformar isso em uma vitória. Na cena seguinte, vemos o comerciante se encontrando com o rei. O rei inspeciona a mercadoria e comenta. Isto tem uma qualidade excelente, e o preço é pela metade. Então, descobrimos a chocante verdade. O comerciante não é outro senão Boota Galion. O rei pergunta. Como você conseguiu fazer isso? Boota Galion sorri e responde. Se o rei quer alguma coisa, nós a preparamos imediatamente. Você deveria apenas saborear o fruto. Por que se preocupar em contar as sementes? Esqueça como eu fiz isso, se é um segredo absoluto. E assim, o episódio chega ao fim. Se você gostou do episódio, não esqueça de deixar seu like. E se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Estamos muito perto de alcançar a marca de 100 mil inscritos. Então espero que vocês nos ajudem a chegar lá. Isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!